Bom Demais Supermercados você encontra qualidade de sobra. Bom Demais é bom pra mais de 1000. Eu compro o ano todo, preço igual ninguém viu. Bom Demais Supermercados, associado à Rede Gente Econômica, localizado ao lado da Igreja Matriz de Monteiro. Cobrindo Bom Demais, o melhor da região. O cliente satisfeito, volte sempre, meu irmão. É o Bom Demais. Minha gente, tô passando por aqui para dizer para vocês que vocês precisam conhecer o Espetinho do Mau Mau, que está localizado na cidade de Recife, o melhor de Recife e toda a região. Se você é de Recife e não foi lá ainda, você tá pecando e muito. Cuide e ir logo. E se você estiver passando por Recife, não deixe de conhecer o Espetinho do Mau Mau, que fica localizado na Avenida Inácio Monteiro, no Bairro do Cordeiro. E lá no Espetinho do Mau Mau você vai encontrar, além dos espetinhos tradicionais, você vai encontrar muita comida boa e de qualidade do nosso Nordeste, viu? Muita comida típica, cuscuz recheado e muita coisa boa para você e toda a sua família. Um ambiente agradável para que você fique lá bem aconchegante, fique à vontade e para que você desfrute do melhor da nossa culinária nordestina e sem contar também com as melhores bebidas no Espetinho do Mau Mau. Você não pode deixar de visitar o Espetinho do Mau Mau e de provar das delícias que tem por lá, tá certo? O Espetinho do Mau Mau funciona das 6 da noite à meia-noite, de terça a sábado. Então não perde tempo. Se você não foi ainda, você precisa ir e conhecer o Espetinho do Mau Mau. Mas chegue cedo, viu? Que é tão bom que tem fila para entrar lá. Espetinho do Mau Mau, o melhor de Recife e de toda a região. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou Nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Minha gente, assim a gente começa mais um podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, iniciando mais uma semana de podcast nordestino, seguindo o nosso ano de 2026, seguindo o nosso abril de 2026, com mais pessoas incríveis, com mais histórias sensacionais e com vocês aqui com a gente, né? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês em mais um podcast nordestino. Quem estiver assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e outro horário que não seja nenhum desses três aí, obrigado pela presença, gente. Sejam bem-vindos, tá certo? Quem estiver conhecendo o podcast nordestino hoje, se inscreve no canal, tá bom? Nos acompanha aí, que tem muito papo sensacional para vocês acompanharem e para vocês desfrutarem, tá certo? E hoje, mais uma vez, nós
estamos trazendo para o podcast nordestino mais um convidado sensacional, mais um grande nordestino que quem não conhecia vai conhecer hoje. Esse cara tem um trabalho sensacional, viu? Ele é do sertão da Paraíba e é um trabalho, cara, vários trabalhos que ele tem sensacionais na área da produção audiovisual, tá certo? Podemos chamar de cineasta, diretor, documentarista, sabe? E um produtor cultural no geral, porque é um grande guerreiro da nossa cultura, um cara que tem uma história que eu me identifico muito e que muita gente aí que nos acompanha vai se identificar também e vai se inspirar, o principal de tudo, sabe? Vai se inspirar com a história que a gente traz aqui de todos os nossos convidados. Obrigado pela presença de cada um de vocês, gente. O nosso convidado de hoje é o Diassis Pires, que é lá de Coremas, sertão da Paraíba, né? Não é isso, Diassis? Isso. Obrigado Coremas, pela sua presença, meu irmão. Seja bem-vindo ao podcast nordestino, viu? Desde já, eu quero agradecer a você pela sua presença, né? Pela história que você vai trazer aqui pra gente e pra todo o público, entendeu? E por toda a força, cara, que você, desde o dia que eu lhe conheci, que você tem dado ao podcast nordestino, né? Porque você aí, primeiro contato da gente, né? Foi através do documentário que você fez sobre a música Tarek Mariola, de Petrúcio Amorim, né? A história da música Tarek Mariola. E você trouxe a ideia que foi sensacional, né? O Petrúcio ainda não veio, gente, mas teremos o podcast nordestino com o Petrúcio Amorim, porque tanto o Diassis já conversou com ele sobre o podcast nordestino, quanto Santana também. Santana disse a ele: vá lá, meu compadre, que é bom, né? Santana é parceiro dele, né? Irmão dele, assim. É uma amizade muito forte eles têm, né? Santana é um anjo. Exatamente, cara. E aí, ele agradece demais por isso, né? Ele agradece também pela ponta do contato pra gente trazer aqui o Leozinho, Estrela do Samba, que vai ser nosso convidado nessa semana do podcast nordestino também, que a gente vai ter a honra também de recebê-lo aqui. Ele, o Irã, né? O pai dele, que o Leozinho, que tá um sucesso aí nas redes sociais, né? É uma verdadeira joia rara do nosso Nordeste, né? Que Deus botou pra vir pro mundo com o dom, né? Diassis, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, né? E pra mim é uma honra lhe receber e poder estar contando sua história aí para o povo do Nordeste que nos acompanha, tá certo? Obrigado, cara. Valeu. Antes de mais nada, o privilégio é todo meu, né? De estar aqui, poder conversar com um cara como você, um cara que também é um grande ativista cultural, que se preocupa em resgatar e propagar a nossa cultura, né? Histórias que não são muito conhecidas, muitas vezes as pessoas, como o caso dos poetas, né? Grandes poetas da música, a gente conhece a música e às vezes não conhece o autor, não conhece a história da música. E você, através do seu programa, você está conseguindo fazer isso. Por isso que eu me identifiquei com o seu trabalho, principalmente por conta justamente do Tarek Mariola, né? Que foi uma forma que a gente encontrou também de contar a história da música, assim como você faz aqui no podcast. Mas eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, pelo espaço que você está abrindo aqui para a gente, viu? Para poder... para que eu possa falar da minha história, falar das minhas origens, falar da minha cidade, Coremas, né? Que para onde eu vou, eu levo o nome da minha cidade, que Coremas é um celeiro de cultura no sertão paraibano, assim. Tem um trabalho, um movimento cultural muito chamativo ali na região, em todo o estado. E a gente tem recebido grandes elogios e grandes apoios também, né? Das cidades do entorno de Coremas. Agradeço mais uma vez, né? Para aqueles que não me conhecem, né? A grande maioria não me conhece, mas eu me chamo Diassis Pires, sou de Coremas, né? Francisco Diassis Pires dos Santos, sou produtor cultural, ilustrador, quadrinista e documentarista, cineasta, alguns chamam de cineasta, alguns chamam de jornalista, como você também, mas no fundo, o que a gente faz é um trabalho de resgate da nossa memória e da nossa cultura. De assistir uma coisa que já levanta uma grande curiosidade, né? Sobre você, sobre a sua história, né? Não sei se é problema pra você falar a sua idade, né? Não tem quantos anos? Pra mim é um prazer dizer a minha idade, eu tenho 50 anos. Pronto. E aí, desde a sua infância, né? A sua infância foi toda em Coremas? Você nasceu e cresceu lá? Não. Não, a minha história, assim, não vai dar pra dizer tudo, mas eu vou tentar sintetizar aqui. Com 6 meses de idade, eu até estou escrevendo uma história em quadrinhos sobre a minha vida, e nessa história em quadrinhos eu digo que eu sou um retirante mirim, porque com 6 meses de idade, né, minha mãe se retirou para São Paulo, ela foi em busca de melhorias, né, na verdade meu pai foi na frente, minha mãe depois foi atrás, eu fui com 6 meses de idade. Mas de Coremas? De Coremas para São Paulo, isso. E desde então, até os 13 anos, a minha família viveu mudando de cidade em cidade. A cada 3 anos, a gente mudava de cidade. E eu morei em vários estados, em várias cidades.
né? Morei em São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais. Depois que voltei para Coremas também me mudei muito. Eu estou falando isso porque, assim, toda essa movimentação, essa atividade, assim, logística, digamos assim, da minha vida, ela influenciou para tudo que eu faço hoje, né? Principalmente, assim, a minha mãe. O pivô principal de tudo que eu faço hoje é a minha mãe. Ela é a maior incentivadora cultural da minha vida. Tanto que a base da história em quadrinhos que eu estou escrevendo sobre a minha história com a cultura, no caso, o nome da história é A História em Quadrinhos, da minha história com quadrinhos. Vai ser uma série em 3 capítulos. O primeiro capítulo é a minha história com quadrinhos, o segundo vai ser minha história com o cinema, e o terceiro capítulo vai ser a minha história com a produção cultural. E nessa primeira parte, o eixo central da história é minha mãe, porque foi através dela que, assim, desde pequena, as primeiras lembranças que eu tenho foi sempre através dela, né? E também pelo fato de a gente ter se mudado muito. Por exemplo, eu nasci em 1975, no Alto Sertão Paraibano. No ano em que eu nasci, em Coremas só existia 2 televisões, 2 TVs. Quer dizer, se eu tivesse sido criado em Coremas, talvez, né? Claro que ninguém sabe os caminhos que a vida nos leva. Mas talvez se eu tivesse ficado em Coremas, eu não tivesse tido contato com as histórias em quadrinhos nos anos 80, como eu tive lá no Mato Grosso. Porque em Coremas nem revista em quadrinho, mal se vendia revista em quadrinhos, né? E a sua infância foi lá no... Foi em várias cidades, né? Primeiro eu morei em Ilha Solteira, em São Paulo, que na verdade não era Ilha Solteira. O nome da cidade na época não era Ilha Solteira. Ilha Solteira era uma cidade que pertencia a Barretos. Hoje é uma cidade, Ilha Solteira. De Ilha Solteira a gente foi para o Mato Grosso. Eu morei em Juara, uma cidadezinha na época muito pequenininha, estava se desenvolvendo. E do Mato Grosso a gente foi para Minas Gerais. De Minas Gerais a gente voltou para Paraíba. Depois que eu voltei para Paraíba, eu ainda me mudei várias vezes. Eu fui para o Espírito Santo, morei em Campina Grande. Viajei muito como vendedor, fiz uma porrada de coisas. Andei muito pelo Nordeste, né? Mas em relação à cultura, lá no Mato Grosso, eu tive um contato direto com as histórias em quadrinhos. Eu digo história em quadrinhos, porque a história em quadrinhos foi o pivô também, né? Foi ela que assim, despertou interesse mesmo. Cinema eu sempre gostei, desde pequeno, assistia os filmes, ficava prestando atenção nos créditos. Eu lembro que eu ficava tentando ler os créditos em inglês, né? Eu mal sabia ler em português, mas ficava tentando entender o que estavam querendo dizer, né? Aí foi quando eu comecei a aprender a ler, e eu comecei a entender que os créditos tratavam, né, das funções, né, de cada... Você viu o filme com outro olhar. Com outro olhar, diferente do olhar da maioria das pessoas. Isso, e aí, exatamente. Aí quando eu descobri as histórias em quadrinhos, que foi em 1985, final de 85, eu descobri, eu já conhecia, já sabia o que era uma história em quadrinhos, já tinha tido contato, mas um dia chegou um amigo na minha casa. E quando a gente era garoto, tinha aquelas trocas de rua, né? A gente trocava brinquedo, as coisas, né? E o garoto chegou lá em casa e falou assim, olha, o que você tem para trocar aí? Eu não sei se você viveu isso, né? Mas a nossa geração tinha, o que você tem lá pra gente trocar? Agora tem um peão, vamos trocar nesse carrinho, nesse boneco? Aí o cara juntava coisa de cigarro? Também, chamava de... Nota de cigarro. Nota de cigarro, Tem nota de que aí? De Universal, não sei o que. Aí e tinha um valor, né? Tinha um valor. Essa aqui vale mais, era mais difícil de achar, exatamente. Dentro ali... Bila, né? Isso. Com a garotada ali tinha um valor, não Exatamente. Era fácil de conseguir algumas notas. Aí o carinho falou assim, o que você tem aí pra gente trocar? Eu não sei como, eu tinha 2 varas de pescar, pequenininhas, em miniatura. Que eu já tinha trocado com alguém, né? Aí eu falei pra ele, tenho 2 varas de pescar. Eu disse, o que você tem lá? Ele disse, eu tenho 4 revistas em quadrinhos. Aí eu disse, vai pegar. Aí ele foi pegar as revistas. Tava sem capa e tudo, as revistas, mas eu me lembro de 2 delas. Aí quando ele trouxe as revistas, eu peguei, folhei, fiquei impressionado. Pô, que legal isso aqui. Aí troquei as revistas, aí fui ler, cara. Eu desmiucei as revistas assim. Eu acho que em 2 dias eu li as 4 revistas. Agora foi assim, foi tipo eu não tô querendo bem usar o termo, mas é como... Eu vou usar outro termo, um vício. Foi um vício, assim, eu me viciei instantaneamente. Como os quadrinhos, a linguagem dos quadrinhos é parecida com a linguagem dos cinemas, aliás, a linguagem dos quadrinhos também é utilizada no cinema, né? A narrativa. No cinema você usa os layouts, que são histórias em quadrinhos, para gravar o filme, né? Aí aquilo ali já conversou um pouco com o lance dos filmes.
Aí eu fui me envolvendo com a cultura pop, com as histórias em quadrinhos, com os super-heróis, né? Cada vez mais. E comecei, ao longo do tempo, a consumir revistas especializadas em quadrinhos, em cinema, mais em cinema, né? Tinha a revista 7, era uma revista muito comum, muito famosa no Brasil nos anos 80 e 90, a revista 7. Revista 7 Cinema e Vídeo. Aí essa revista eu consumia muito também, comprava, trocava. E lá tanto falava dos filmes, como falava dos bastidores, né? E também assistindo filme, né? Antigamente, nos anos 80, nos anos 90, a TV aberta, ela era muito rica culturalmente. Tinha muita coisa boa, os grandes sucessos do cinema. Os maiores sucessos da história do cinema, eu assisti na TV na minha casa. Eu fui poucas vezes pro cinema. Eu acho que ao longo da minha vida adolescente, eu fui 3 ou 4 vezes pro cinema. Quando você decidiu produzir cultura e produzir, né, e fazer produções, né, seja nos quadrinhos, começou com os quadrinhos então antes efetivamente de produzir foi com cinema. audiovisual. Já, de fato, já quando você decidiu começar a produzir na cultura foi no audiovisual. No audiovisual. Cara, que foi massa. mais por uma questão de praticidade, de circunstâncias. E foi só em Coremas que Não, você não- tentou. Nas outras cidades você não... Não, assim, não se pensava. Antigamente você não dizia, eu vou ser quadrinista, eu vou ser cineasta, isso aí não... Isso que eu também ia perguntar, porque surge uma curiosidade muito grande, né? Em que época que você começou assim, que deu o pontapé inicial, e como foi a receptividade das pessoas ao redor das pessoas Então, próximas aí, suas, exatamente. da Aí, família? ao longo do tempo que eu me tornei admirador do cinema e dos quadrinhos, a gente vai e começa a olhar e começa a sonhar, assim, pensar, pô, será que um dia eu poderia fazer uma história em quadrinhos? Mas, assim, uma coisa bem aleatória. Aí, quando foi em 1988, em Minas Gerais, um dia eu estava meio largado à tarde, acho que era no fim de semana, e eu vi uma revista em quadrinhos, estava encostada assim na mesa, eu peguei a revista, tinha um desenho, tinha uma propaganda de uma cola escolar. Aí a cola era uma cola com a marca do desenho animado dos Thundercats. Aí tinha um desenho do Lion. Aí eu peguei e puxei a revista, eu não sei, eu não me lembro, cara, o que me motivou a fazer aquele desenho. Eu puxei a revista, peguei um papel e um lápis e tentei reproduzir o desenho, era pequenininho assim. Aí o desenho ficou tão legal, ficou tão grande, então assim, eu consegui reproduzir de tal forma que ele ficou tão grande que não coube na folha. Aí eu fiquei impressionado comigo mesmo, eu disse, nossa, que legal, eu consegui fazer esse desenho. Saí mostrando na cidade para meus amigos, para meus vizinhos, todo mundo elogiando. Assim, já é uma forma de ativismo cultural, né? Aí, de Minas Gerais, a gente veio embora para Paraíba. Voltou para Paraíba, né? Minha família meus pais tiveram uns problemas. A gente voltou para Paraíba, meus pais se separaram. A gente passou um período meio difícil, mas eu sempre lendo histórias em quadrinhos e assistindo filmes na TV e tudo. E muito apaixonado pelo cinema, pelos bastidores. Quando passava algum programa mostrando os bastidores dos filmes, eu não perdia nada, eu e meu irmão. Meu irmão também gosta muito. Que ele é muito importante também. Ele foi uma peça fundamental para esse trabalho que eu faço hoje e a gente vai chegar lá. Aí a gente ficava vendo como era o making of, como era que fazia uma cena, como é que produzia um monstro que na verdade era feito às vezes de acetato, de papelão mesmo, e a gente via como aquilo funcionava. Eu também ficava prestando atenção nos filmes, como os filmes eram feitos. Eu lembro que quando eu assistia, teve um filme, eu não vou lembrar o nome do filme agora, e toda vez que alguém ia pegar alguma coisa num filme, numa cena de ação, que ele precisava pegar alguma coisa, ele nunca conseguia pegar, às vezes ele triscava o dedo, mas ele não pegava mesmo. Aí eu ficava, pô, por que o cara... Dá pra ele pegar e ele não pega, ele fica batendo assim. É uma questão de linguagem, de narrativa, ele tem que demonstrar a dificuldade. E eu aprendi isso assistindo, né? E eu dizia, pô, será que um dia eu vou conseguir fazer um filme? Mas enfim, aí o tempo foi passando, vou pular bem pra frente. Quando foi no final dos anos 90, né, muito tempo depois, eu trabalhava na prefeitura lá da minha cidade. Eu trabalhava com cadastramento único, quando surgiu o programa Cadastramento. É um programa bem delicado de se trabalhar. O que acontece? No final dos anos 90, aí meu irmão também, que era apaixonado também por cinema, ele era mais louco do que eu para querer fazer alguma coisa, né? Eu queria, mas assim, eu não vi uma maneira. Eu sei que um dia ele pegou uma câmera. Eu trabalhei também antes de voltar para poder para poder encaixar a história. Antes de fazer esse primeiro trabalho que eu vou falar, eu trabalhei numa produtora de vídeo em Recife. Poucos meses, o nome era RVP, Recife Vídeo Produções.
E eu trabalhava Já tinha uma familiaridade, né? Isso, audiovisual. conseguiram esse emprego lá para mim. Eu não produzi muita coisa, até pela questão do tempo. Tive uns problemas, tive que voltar para Coremas. Mas eu ainda produzi uma pequena animação lá para um hotel do Ceará. Era uma borboleta animada. E eu fiz uns desenhos, uns 4 desenhos de um coelho. Tentei fazer uma animação. Aí eu levei para Coremas. Quando meu irmão veio, ele ficou louco. Eu expliquei para ele como era o processo de animação. Ele tinha uma ideia. Aí ele pegou esses 4 desenhos, cara, e animou. Pegou uma câmera e fez uma animação. Aí me chamou, disse, olha, Assis, eu consegui, ó. Animei e tal, vamos fazer uma animação? Aí disse, mas Daniel, será que a gente consegue? Consegue. Aí sentou eu e ele, a gente foi desenhar. Eu, ele e um outro amigo. Um desenhava, outro dava arte final e o meu amigo coloria. E a gente produziu uma vinheta de 20 segundos animada. Um disco voador que pousa e sai um alienígena de dentro. A ideia era mandar para um canal de televisão que estava tendo uma promoção. Aliás, um concurso para você fazer uma vinheta daquele canal. Pode falar o nome do canal? Pode. Rede TV. Fica à vontade. Era um concurso da Rede TV. A gente fez para... tanto que na vinheta aparece o nome, Rede TV. Mas a gente nem mandou. Também não sei por que não mandou. Sei que foi o nosso primeiro trabalho audiovisual. Uma pequena animação. Depois disso, isso foi em 99. Quando foi lá para 2002... Aí meu irmão escrevia roteiros. Ele ficava fazendo os roteiros, vamos fazer esse filme. Mas nunca a gente fazia nada. Um dia ele cismou e disse, a gente tem que fazer esse filme aqui. Aí trouxe um roteiro, ele é muito bom de escrever roteiro. Melhor até do que eu. E ele pensava sempre em ficção, eu não pensava em ficção. Né? Aí ele chegou para mim com esse roteiro e disse, a gente tem que gravar isso aqui. Mas não tem como, cara, tem que ter uma produção. A gente nem sabia como fazer. Resultado, ele juntou uma turma de amigos, conseguiu uma câmera com um dos nossos amigos, um menino que, inclusive, hoje ele faz cinema também. Se eu não me engano, hoje ele está em Hollywood. E começou disso também. É Kenny Rogers. Começou disso também. E ele era o cara que tinha a câmera. Aí a gente chamou ele, aí ele foi, né? Ele também se apaixonou depois. E lá de Coremas também. De Coremas também, Kenny Rogers. Velho. Inclusive, merece um programa ele. Oxente, mas, quando enfim, ele vier pro Brasil, nós temos uma aí o que acontece? Aí eu sei que meu irmão cismou e disse, a gente vai gravar esse filme. A gente tirou um fim de semana e ele começou a gravar. Eu ia passando, nem sabia que já estava gravando. Ele me chamou. Vamos aqui, vamos gravar e tal. Aí a gente, de forma improvisada, ele preparou tudo. Roteiro. Todo o trabalho foi ele que preparou. E o mais legal são os efeitos especiais desse filme. É um curta-metragem chamado Morto. É um filme trash. Filme de terror. Sim, Agora, sim. o efeito especial é impressionante. Como foi que ele fez aquilo em casa. E ele conseguiu fazer com produtos improvisados, inclusive produtos não adequados. O braço do menino ficou todo queimado depois. Passou mais de 30 dias. O braço queimado, o rosto queimado. Que é onde tinha os efeitos, né? Mas depois o menino melhorou. E tinha um efeito de tiro que ele fez. O tiro, a gente gastou 2 dias para gravar, só o tiro. Resultado, a gente fez esse filme, conseguiu fazer com muita dificuldade. Passou 1 ano, a gente conseguiu montar. Desse filminho que a gente fez, aquilo ficou na cabeça, né? Eu trabalhando na prefeitura, nesse período, um dia a secretária de Cultura e Educação, que não existia Secretaria de Cultura na época, Ana Iris Guimarães, ela me chamou e disse assim, olha, vai ter umas oficinas aqui. Ela não soube nem explicar direito o que era. Era a oficina Viação Paraíba, oficina de cinema. Aí eu endoideci, quando eu vi oficina de cinema. Aí a gente foi, participei, chamei todos esses meninos, a gente foi, levou o filme lá pros diretores ver, o cara ficou doido. Eu disse, pô, que negócio legal, o corte desse filme é corte de filme americano. O filme é tosco, feito com câmera, mas ele é todo bem montado, os efeitos são legais, a interpretação é péssima, né? Mas tá lá o filme bem montadinho, tem ele no meu canal, de Assis Pires, Produções Culturais. Resultado, a gente fez esse filme, aí a gente se instigou. Com a oficina, o cara falou, vamos fazer o seguinte, vai abrir um edital, isso foi em 2009. Foi 2009. Vai abrir um edital, as políticas públicas estavam começando a andar nessa época, né, o governo federal, e começou a sair editais, né? Tudo com muita dificuldade, a internet não era como ela é hoje. E o cara falou, vai abrir um edital, e através desse edital vocês vão fazer alguma coisa. Aí só eu e esse outro menino, que a gente realmente se interessou e correu atrás e ligava e pediu. Eu sei que, resultado, a gente conseguiu fazer 2 projetos saídos da oficina, né? Teve um momento lá que o cara falou, o diretor falou, qual é a ideia de vocês? Aí eu pensei, pô, seria legal contar a história do açude de Coremas, a história da construção do açude.
Aí eu pensei assim, pô, mas não dá pra contar uma história dessa, porque como é que o cara vai fazer um filme desse? E se você faz um documentário? Aí caiu a ficha, eu disse, rapaz, documentário é uma coisa que eu adoro, jornalismo, né, e tudo. Aí foi essa a minha ideia, eu fiz o filme A Caixa d'Água do Sertão. Foi o seu primeiro documentário. Primeiro trabalho oficial, com recursos que a gente lançou, E que rodou gente, vários festivais. E só mandando um recado aqui pro pessoal, né? O açude de Coremas, gente, é um dos principais açudes, não só da Paraíba, mas do Nordeste, Brasil, né? do Brasil. Do Brasil, vocês vão ver por quê, né? Eu leigamente, né? Se eu puder dizer assim, superficialmente o que eu via, que eu sabia que era muito importante para Paraíba, né? Mas com as pesquisas para a gente estar aqui hoje, né? Que eu fiz sobre a sua história e assistindo, né? O seu primeiro trabalho aqui do documentário, eu vi justamente essa importância que tem para o Brasil, né? E que é bom a gente, além de falar do documentário da sua produção, falar um pouco disso aí, dessa história importante, da importância, né, do açude, exatamente. Uhum. Toda a cultura, a cultura local ali, de Coremas e região, gira em torno da história do açude, né? Da história, da produção. Economia, né? Questões econômicas, política, né? É tanto que a gente trata disso no filme. Muito bom. O filme que traz os personagens, né? Reais, da construção. isso, as pessoas que né? estiveram lá, pessoas, né? E que contando os seus isso. relatos, né, cara? Muito bom, velho. Bacana. E aí eu tive, aí deu caiu a ficha, eu resolvi fazer e deu tudo certo, a gente fez, lançou o filme. E foi meu primeiro trabalho, tive algumas dificuldades, mas a gente conseguiu fazer. Hoje é um trabalho assim bastante reverenciado no estado da Paraíba, né, assim bastante respeitado. Uma referência onde eu chego da as pessoas cidade, conhecem. né, cara? O açude na época da construção, ele foi o maior açude do Brasil, né? Hoje ele é o quarto. Olha isso, cara. E foi o maior açude do Brasil na época. Na época. E aí à medida que foram construindo, né, o de Oroz e o de Engenheiro Ávido, se não me engano, aí ele foi perdendo, foi caindo no ranking. Mas hoje, ele ainda é um dos maiores do Brasil, o açude de Coremas. E dos mais importantes, viu? Tem um documentário chamado Transposição, que inclusive eu gravei umas cenas aqui em Monteiro, algumas tomadas para esse documentário. E eu gravei lá, eu entrevistei em off, que o cara não quis dar entrevista, um militar, na época do programa Carro-Pipa, né? Aqueles programas. Sim, sim. Ele falou pra mim assim, em off, ele disse, olha, essa água de Coremas é a água mais disputada do Brasil. Eu fiquei impressionado. Eu sou, rapaz, então vamos gravar você falando isso? Ele disse, não, eu sou proibido, não posso nem estar dizendo isso pra você aqui. Diga aí. Aí eu disse, mas se isso sai numa produção audiovisual... Pois é. E era um militar, o cara acho que era cabo, tenente, sei lá o que ele era. Mas enfim, mas eu gravei lá, filmei, ele me permitiu que fizesse imagens, né? Filmei o caminhão, filmei toda a movimentação, passei uma semana gravando lá. Esse documentário a gente tem quase 300 horas de material, se eu não me engano. Muita coisa gravada, a gente passou vários anos. É um projeto... Ele ainda não saiu, né? Não, ainda não. Porque assim, esse projeto, na verdade, a ideia não é minha. A ideia surgiu da cabeça de Vladimir Carvalho. É um dos grandes cineastas brasileiros, um dos últimos remanescentes do cinema novo no Brasil, que infelizmente faleceu há quase 2 anos. Assim, foi muito triste pra gente. E Vladimir Carvalho, ele tem esse histórico de demorar em suas produções, né? Mas também quando sai... Mas também quando sai. Só que assim, infelizmente, né, o tempo, a gente não tem como coordenar o tempo, né? O tempo não é do jeito que a gente gostaria que fosse. E ele faleceu antes de finalizar esse trabalho. O irmão dele, Walter Carvalho, também, que é um grande cineasta brasileiro, né? Diretor do filme do Raul Seixas e dentre outras coisas bacanas. É um grande diretor de fotografia, né? Na verdade. Ele atua mais na fotografia, de cinema, TV. E... ele quer resgatar esse material. Tive até conversando agora com João Carlos Beltrão, que é diretor de fotografia de alguns dos meus filmes, inclusive desse primeiro, um grande diretor de fotografia. E ele ligou para mim e disse que ele tem um contato com o Walter Carvalho e eles já estão trabalhando uma forma da gente juntar todo esse material, tudo que foi gravado, para ver o que é que a gente pode fazer com ele. Só para o pessoal aí, né, assistir. Gente, ó, tá no canal do De Assis, tá certo? O canal é De Assis Pires. Produções Culturais. Não só esse documentário aqui, mas muitos outros, entendeu? Esse aqui foi o primeiro documentário. Eu tenho umas curiosidades aqui ainda sobre o documentário. Pode ficar à vontade. A Caixa d'Água do Sertão. Aqui, gente, a Caixa d'Água do Sertão, tá certo? Das curiosidades... Deixa eu falar, fazer só uma observação rápida. Você pegou no DVD aí. Uma coisa interessante é que além do recurso que eu recebi do governo do estado para fazer esse filme,
eu consegui ainda um patrocínio para fazer a produção de uma tiragem de 1.000 cópias do DVD. Muito Porque bom, na cara. época a grana não era suficiente para fazer os DVDs, dava pra fazer o filme. E eu cismei lá em casa, eu falei para minha mulher, eu só vou ficar sossegado quando eu chegar nas lojas que eu ver meu DVD sendo vendido e pirateado na banca. aí eu tracei um plano, né? Pedi apoio lá na minha cidade. A cidade de Coremas é uma cidade assim, que eles têm... a gente tem que agradecer muito ao município de Coremas. Existem dificuldades, mas o povo de lá é um povo muito acolhedor em relação à nossa cultura. Eles valorizam muito, ajudam bom, muito. cara, muito Sempre bom. tem alguém que não valoriza e que dificulta, mas a grande Mas maioria a das maioria, pessoas... cara, e eu muito consegui bom. fazer... Na época eu levantei metade do valor do filme, eu levantei para fazer os DVDs. E eles foram vendidos em toda a Paraíba, né? 1.000 cópias. E vi ele pirateado na banca, viu? Cheguei lá no camelô, tava no chão lá, o cara... Eu disse, esse filme aqui, ele disse, esse filme aí conta a história do açude. Mas eu não falei nada, né? De Assis é uma curiosidade, né, que surge, né? O equipamento que você fez, a estrutura que você fez para essa primeira produção, né? E uma produção mais robusta, né? Isso. Muito distante do que você fez lá com seu irmão e tudo mais, né? Não. Que o pessoal viu na oficina. O equipamento já era seu já para pôr em prática a produção desse aí? É interessante essa pergunta, assim. Justamente isso, né? A gente vê na prática o que é cinema quando você tem, principalmente, recurso. Hoje é mais fácil. Hoje, para você fazer um filme, até você mesmo compra uma câmera na internet, com pouca grana. O próprio celular, você consegue fazer um filme com o celular. Exatamente. Um iPhone aí, Pro exatamente. 16, você faz um filme. Isso. Tem filme sendo lançado no cinema feito com celular. Eu vi que desculpa interromper, mas você falou disso da questão do celular. Eu vi que a FIFA, eu vi uma reportagem sobre isso. Ela colocou, ela adquiriu não sei quantos iPhones desse último agora, de última geração, acho que é o 17, para colocar no apoio do VAR. Para colocar no apoio do VAR em vários lugares do estádio, para pegar os ângulos. E eles explicaram lá por que eles não preferiram câmeras, né? Por conta de uma tecnologia que tem nele que é melhor de pegar. Diga aí. Isso aconteceu nessa viagem à Lua. Eles não levaram grandes câmeras. Foi, exatamente. Levaram iPhones. Tá vendo aí? Foi tudo produzido com iPhone. Tinha uma lente, se eu não me engano, 70-200, alguma coisa assim. Uma câmera ou duas. Não sei se era Nikon. Mas os celulares, 90% do material audiovisual foi produzido com celular. Mas, enfim, quando chegou nesse momento, que ainda não estava como hoje, e o recurso, aí eu tive que procurar apoio, pedir apoio de pessoas que entendiam, porque eu também não sabia muito como fazer o projeto e como executar, né? Eu precisava de pessoas que me orientassem, né? Hoje é tudo muito mais fácil, muito mais, em todas as áreas. Mas na época era mais difícil. Isso tem 16 anos que eu lancei esse filme. Procurei um amigo que hoje é um grande amigo meu e parceiro de trabalho, que é Laércio Ferreira. Laércio Filho, ele é um grande cineasta aqui também do Nordeste, do sertão paraibano. Ele é curador lá da Fazenda Acauã, onde Ariano Suassuna cresceu. Muito bom, cara. Inclusive, ele merece um programa aqui também. E eu quero fazer uma expedição lá também, na Fazenda Acauã. Pronto, você vai procurar ele lá. Já vi muita coisa sobre a Fazenda e... já estou lhe convidando aqui, viu? Além de querer recebê-lo aqui, quero também fazer uma expedição nordestina aí na Acauã. Isso vai ser bem bacana. Ele é um cara, assim, bastante culto, bastante conhecido. E ele será meu guia lá na Acauã, né? Se for fazer a expedição lá. Eu sei que a gente fez essa parceria. Ele é produtor desse filme comigo. Ele é produtor, eu dirijo e ele produz. Trabalhou comigo. E o equipamento, né? Para chegar na questão do equipamento, o equipamento basicamente foi alugado, né? A gente não tinha condições de comprar. O recurso do filme não dava para comprar nenhuma câmera. Aí a gente alugou equipamento por diárias que a gente aluga. Os profissionais foram contratados também, né? Por diária. Né? E eu já comecei... Nesse filme até João Carlos brinca. Ele só, vocês já começaram no primeiro com recurso, com equipamento e com grandes profissionais, né? Essas pessoas que já tinham afinidade com o trabalho, né? João Carlos Beltrão é um dos maiores diretores de fotografia da Paraíba, né? Eu acredito que você já ouviu falar nele. Sim. Merece um programa também. Ó, todas as pessoas, se você puder fazer as pontes pra mim, eu vou ficar muito grato. Eu já tô muito grato, vou ficar mais ainda. Ele é um dos caras que mais filmou Revelando Brasis, da TV... do canal Futura, da televisão, né? Ele é o João Carlos. E é um cara de visão, assim, né? Mas eu sei que a fotografia dele, desse filme, eu gosto muito do trabalho dele. Tudo que eu pedi, ele fez. Eu falei pra ele que queria um negócio mais puxado pro marrom, um negócio mais envelhecido, aí ele fez. Ele disse que a fotografia desse filme, e eu acho parecida, ela lembra um pouco a fotografia daquela novela O Clone, né?
Assim, inspirações. Eu não estou comparando essa obra à técnica da novela O Clone, né? Sim. Mas ele puxou um pouco do que ele viu lá, ele colocou na paleta de cores. De Assis, e voltando para falar do documentário e da história do documentário. Você me falou em off, quantas das pessoas que participaram, vários já faleceram, né? Até Já porque faleceram. idosos, né? Isso, com que certeza. estavam na época da construção, né? Já eram bastante Você falou idosos. para mim até quantos... Dos que participaram desse filme, se eu não me engano, só tem 2 vivos. Que é o historiador, que é uma pessoa mais jovem, né? Ele já é um senhor de idade, mas ele é mais jovem, que é Dr. Edivaldo Brilhante. Inclusive, ele mandou um presente para você, já vou te entregar. Cara, que honra. A gente até esqueceu um pouquinho Foi. dos presentes. Foi. Mas eu vou já terminando passar aqui pra esse você. assunto, a gente vai pros Isso. presentes. E tem um senhor também que já está com quase 100 anos. Ele ainda é vivo. Teve outro que morreu com 105. Meu sogro, que também participa desse filme, morreu com 91 anos, já tem 5 anos. Assim, daí a importância do audiovisual. Exatamente, cara. Essas memórias não se Posteridade. perderam. Exatamente. Elas foram resgatadas e preservadas para as futuras As gerações. memórias e as histórias, né? A E gente as fala histórias. muito daqui, trazendo para a poesia, a gente fala muito da importância de Zé de Cazuza, né? Para a Isso. poesia, porque se não fosse ele, várias obras poéticas teriam se perdido no tempo, porque em uma época que não existia gravador, não existia nada que pudesse, Isso. não existia nem ninguém para escrever aquilo ali. Ele por isso chamado de gravador Gravou humano, na né? cabeça. Ele gravou na cabeça e sabe um monte de coisa que hoje em dia está reproduzido em livros, está Isso. reproduzido em obras Daí audiovisuais, a importância entendeu? do resgate. Exatamente. Que é o que esse teu programa faz também. Eu Exatamente, falei lá em casa. Eu exatamente. disse, olha, esse programa de Arthur, ele tá prestando um grande serviço para a cultura Com nordestina. certeza, eu fico muito feliz porque a gente faz um resgate muito grande de Assis, recebendo pessoas como você, que trazem a história aqui contada dessa forma, e também presencialmente as pessoas que eu já recebi aqui, né? Eu recebi o poeta Enoque Ferreira, um dos maiores poetas do nosso Nordeste, né? Cria aqui do nosso Pajeú e do nosso Cariri Isso. paraibano, sabe? E que veio pra cá, né? Já tá com idade avançada, o Enoque, né? E foi sensacional, Isso, foi um legal. sucesso aqui. E recebi também o Nildo Almeida, é uma das maiores vitórias que eu falo, porque o Nildo Almeida tá com 97 anos, gente. O compositor de Feira de Caruaru, da Hora do legal. Adeus de Luiz Gonzaga, né? Foi muito massa. Assim, o cara, né, eu fico muito feliz por isso, né? Muito bom. A gente tem um trabalho de resgate histórico, né? Isso. Deve ser reverenciado. Exatamente. E para muita gente não dá tanta importância à história assim, Isso. mas uma hora chega na vida que você vê e diz, caramba, por que eu passei tanto tempo sem dar importância a isso, né? Isso, exatamente. A ideia é essa, é despertar também, né? Exatamente. E você aí- imagina se não tivesse como um programa como esse que você, assim, não existe uma limitação de tempo. O cara vem aqui, um senhor de idade, um músico como Flávio José, que tem uma carreira extensa, Exato. ele vem aqui, a gente não se preocupa muito com o horário, e você, de fato, resgata a história do cara. Isso é fantástico, cara. Esse programa eu valorizo Principalmente muito. os artistas mesmo que já passaram por muito programa de TV, eles sempre falam pra mim, caramba, eu nunca falei isso. Isso. Eu Não lembrei tem essa disso. oportunidade que você dá, Exatamente, entendeu? né? Porque tudo, né, na maioria dos lugares e no tradicionalmente, é mais roteirizado, é mais Isso. engessado, É. né? Aqui é mais livre. Tem limitação de tempo. Isso, a gente às vezes entra num assunto, aí vai lá longe, depois volta Isso. porque a gente tava falando, E né? uma tecnologia interessante que está favorecendo isso também são as tecnologias digitais e a plataforma do YouTube. Exatamente. Porque tanto está fazendo isso que você está fazendo, traz o cara para cá e fica documentado para sempre. Quem não viu Isso. hoje, vê amanhã. É. Daqui a 10 anos vai poder ver. Como o pessoal estão resgatando também material antigo e republicano, que é outra coisa que eu acho massa. Você entra na TV, na plataforma para assistir TV, e tá lá, tem documentários antigos, novos, do ano passado, de 50 anos atrás. Isso é legal demais. É cara. muito bom. Muito bacana. E aí, só pra gente passar para outro assunto aqui, mas ainda falando da Caixa d'Água do Sertão, gente, um pouco do release aqui que eu dei uma olhada, né, e também que eu assisti, né, essa obra, gente, foi na época dela, na época do início da sua construção, foi a obra mais importante de engenharia do nosso país, entendeu? Hoje ainda está entre os maiores açudes do Brasil, tá certo? E ela passou por 3 presidentes, não foi? Isso, Getúlio Vargas, Isso. Eurico Gaspar Dutra. e foi entregue por Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. A segunda etapa, no caso, que foi a barragem de Mãe d'Água. Porque, na verdade, o açude é um complexo formado por 2 açudes. Muito bom. Na verdade, por 4 barragens ele é formado. 4 barragens auxiliares. Mas a gente, assim, basicamente, a gente fala de 2, que é o açude Estevão Marinho e o açude de Mãe d'Água. Quando, em anos de muita cheia, de muita chuva, como é o caso desse ano que está acontecendo, inclusive,
Nosso amigo Onia já andou por lá gravando, mostrando a união das águas. Os dois açudes, eles emendam, sabe? Eles vai juntando assim. Tem uma pequena barragem da barragem de Mãe da Água, além da barragem principal, que ela sangra para dentro do açude Estevão Marinho. Aí quando chove muito, forma um só, fica gigante, absurdamente gigante. E daí a gente vê a importância dessa obra, desse açude, né? E uma curiosidade, diante das estiagens, né, que a gente passa, que é normal, que faz parte do nosso clima, do nosso Nordeste, já chegou alguma época que ele secou? Rapaz, então, quando eu era criança, minha mãe dizia assim, antes da gente voltar para Coremas, que eu não conhecia, eu conheci Coremas depois que cresci, né? Ela dizia, lá na nossa terra tem um açude que aguenta 5 anos de seca, ela dizia. A gente cresceu com isso na cabeça. Na verdade, ela aguentava mais do que 5 anos. Hoje, a média é 5 anos. Por quê? Porque aumentou o consumo, as cidades estão maiores, né? Para que o rio fique perene, a abertura tem que ser maior. Pode falar. E contar a história do Padre Cícero. Não, eu ia falar das lendas, veio aqui na minha cabeça. Assim, além de tudo isso que a gente está falando, mas deixa eu só concluir a questão da capacidade, aí eu já entro numa lenda bastante interessante que tem. E eu acho que eu trouxe a história em quadrinhos para você aqui. Oh, show de bola. Minha mãe dizia que eram 5 anos de seca, né? E realmente ele aguentava até mais. Só que hoje a média passou a ser 5 anos de fato por conta desse aumento do consumo. Tanto que em 2011, pela primeira vez desde a sua construção, ele quase secou por completo. A gente viu as comportas, coisas que a gente nunca tinha visto. Caramba. Aí eu gravei um vídeo lá com o ex-deputado Chico Lopes. Ele foi lá, fez uma gravação. Esse vídeo é bastante visto na internet, no Facebook, no Instagram e no meu canal. Ele foi lá, mostrou como é que estavam as condições, né? Também a questão do descaso, da passagem do tempo e não tinha manutenção. E o açude e ele mostrou que o açude não teve os cuidados que deveria ter tido, né? Deveriam ter tido com o açude. Mas aí ele secou. Em 2011, ele começou a secar, foi até 2016. Praticamente seco. Ele quase secou por tudo. Mas não ficou zerado. Não zerou. Inclusive, para transposição, com o João Carlos Beltrão, a gente gravou dentro do açude seco. A gente pegou uma canoa, um cara foi remando, e eu não sei se foi a remo ou se foi a motor, e ele gravou, a gente gravou bastante coisa lá do açude seco, a torre, mostrou as comportas, né, também, para o transposição. Essas imagens nunca foram mostradas, né, porque ainda o filme é inédito. Mas tem esse outro com o Chico Lopes, que a gente gravou, uma espécie de matéria que a gente fez lá. Tá tudo no seu canal também, né? Tá tudo no meu Gente, canal. já quem tiver com o celular na mão assistindo na TV, já vai se inscrevendo no canal aí de Assis, tá certo? E já programa pra assistir depois do podcast o canal dele aí, as Isso. produções, que tem infinitas produções lá, viu? Com certeza. Show de bola. Eu ainda vou maratonar o canal dele. Eu assisti pouca coisa até agora do canal dele, mas eu vou maratonar mesmo, porque tem muita coisa boa lá, viu, gente? Com Já vão certeza. se inscrevendo aí. Qual é a história lá do Padre Cícero? Sim, então, quando você falou, eu lembrei. Além de tudo isso, existem muitas histórias, muitas lendas e histórias para serem contadas em torno do açude, né? Aí uma história interessante que minha mãe contava, e quando a gente veio para Coremas, e as pessoas, eu comecei a pesquisar, a perguntar por curiosidade, é a história da passagem de Frei Damião, na verdade, não é Padre Cícero, não foi Padre Cícero. Foi porque a gente falou, eu falei Padre Cícero? Foi o Onísio, Padre Cícero. desculpa. Na verdade, foi o Frei Damião. Frei Damião foi em Coremas algumas vezes, na verdade, 2 ou 3 vezes, e numa dessas passagens ele fez uma peregrinação pela parede, né? Caramba. E, se eu não me engano, estava chovendo muito na época, e alguém perguntou, seu Frei Damião, porque sempre existiu também uma espécie de, como é que eu poderia dizer? Uma espécie de, não é esse o termo, mas eu vou usar. O povo ali de Coremas sempre teve uma certa ansiedade em relação ao açude. Porque o povo nordestino, ele clama por chuva, mas quando a chuva vem, ele tem medo, né? Das tempestades, do vento, e quando o açude enche, né? Aí alguém... Cara, desculpa interromper, mas eu me lembrei aqui, teve uma poesia, inclusive tá aí no canal, viu? Que o poeta Denilson Barbosa trouxe aqui,
que foi baseado em fatos reais, né? A retirada de Dimas Bibil. Ele conta uma história todinha de uma retirada de um gado porque tava na seca, entendeu? E aí nessa poesia ele fala que no Nordeste é 8 ou 80, porque ele tipo assim, ele clama na poesia todinha pela chuva, porque foram-se embora porque tava na seca. Aí quando dá a chuva, ele fala que tava o gado morrendo atolado na lama. Pronto, Aí ele diz porque o Nordeste é 8 ou 80, né? Isso. Tem muito disso no Nordeste. Vladimir fala isso no filme dele também, O País de São Saruê. É só que lá no País de São Saruê, ele mostra, inclusive, as enchentes. Só que ele mostra lá que as pessoas não têm coragem de se maldizer por causa das enchentes. Ele diz lá que o nordestino ele não teria audácia de reclamar da chuva, né? Ele sofre com a enchente, mas sofre calado. É verdade. Mas enfim, aí teve uma pessoa que perguntou pro Frei Damião se existia algum risco da parede do açude, da barragem, estourar, romper, né, por conta do excesso de água. Do excesso não, que ele foi feito para aquela quantidade de água, mas o povo estava com medo, né? Aí ele dizem que ele parou, pensou assim, refletiu e disse, não. Aí se abaixou, pegou a sandália e tirou a sandália do pé e jogou dentro do açude. Quando ele jogou a sandália no açude, a sandália afundou. Quando a sandália afundou, ele disse, a parede do açude só vai se estourar no dia que encontrarem essa sandália. Aí pronto, meu amigo. Até hoje, tem gente que tem medo de pescar ali nos arredores. E encontrar a sandália. Aí tem essa lenda. Tanto que, é interessante, tanto que quando foi em 2019, quando a gente lançou, tem um festival de cultura pop que eu promovo lá na minha cidade, a gente começou fazendo em parceria com o Sertão HQ de Patos, que é um pessoal lá que tem esse projeto, depois a gente levou para Coremas, depois eu mudei o nome para HQ Coremas. E a gente já lançou algumas revistas em quadrinhos. Em 2019, a gente lançou a revista em quadrinhos, a número 2 já, que começou em 2018. Em 2019, a gente lançou a número 2. E o meu amigo Aurélio Filho, também que é um grande quadrinista paraibano, também merece um programa aqui, viu? Eu tô trazendo alguns quadrinhos dele. Vamos fazer a lista aí, essa turma todinha aí. Com certeza. Vai dar certo. Aí eu contei essa história pra ele ficou doido. Disse, eu vou fazer uma história em quadrinhos com essa história. Aí ele pediu pra mim escrever um roteiro, eu fiz um roteirozinho básico, mandei pra ele. Ele desenhou, e outro parceiro nosso, que é Alex Souto, também que é do Sertão HQ, finalizou os desenhos, né? Deu arte final e balonizou. Aí a gente lançou essa história, é A Sandália do Frei, o nome da história. Massa, velho. E é em quadrinhos, bem bacana. Tudo isso que eu tô dizendo tá ali bem retratado na história, bem legal. É uma história curta, mas é bem legal. E aí, tem essa história, né? E virou até a história em quadrinhos. E aí, a partir desse primeiro documentário, aí tem várias produções, né, lançadas depois dele, né? Foi, depois desse eu tomei gosto, né? Vi que era legal fazer. E tem também, assim, a questão da rentabilidade. Depois que eu peguei a prática em produzir produzir documentários, produzir obras culturais, não só documentários, tem outras coisas que eu faço. Aí eu vi também que seria interessante a forma também de você ganhar algum dinheiro com isso, né? Não é que você vai ficar rico, ganhar uma fortuna, mas você poder fazer uma coisa que você gosta e ainda ganhar alguma coisa. A melhor coisa que tem, eu fiquei feliz demais. Pronto, é aqui. Ganhar fazendo o que você ama. Exatamente. E através dos documentários abriram-se outras portas, né? Eu já trabalhei como articulador cultural do estado, da 7ª região do estado. Eu já fui secretário de cultura na minha cidade por 8 anos. Sensacional. 6 anos mais ou menos. Hoje eu sou secretário de juventude, hoje eu passei a bandeira para outra pessoa, que é a Onia Júnior, para ele seguir. Mas enfim, aí eu tomei gosto, né? Comecei a procurar editais, fiquei procurando. O segundo filme que eu fiz foi o Lampião e o Cimento. Vamos entrar nele agora, mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta que senão depois eu me esqueço, né? Mas de Assis Pires, o que é cultura? E o que é cultura? Rapaz, cultura é algo que vem do coração, né? Cultura é uma observação que você faz de tudo que está ao seu redor e você procura uma forma de canalizar aquilo através da arte. Assim, tem gente que confunde e acha que cultura só é arte. Não é. Arte, exatamente. Tudo é cultura. A política é a cultura. Existe a política da cultura. Por que política é a cultura? Porque a política ela é a cultura de um povo. Ela é quem decide os rumos de um povo. Ela é quem decide o recurso que vai para as cidades para você fazer arte, entendeu?
Assim, cultura é tudo, né? Cultura é quando você vai comprar o pão de manhã, você chega na padaria do seu João, começa a bater um papo com ele começa a contar as histórias. Isso é cultura, né? Cultura é tudo que está ao seu redor, né? Agora, como é que você canaliza isso? Através do movimento cultural. Produzindo, juntando as pessoas, produzindo obras, né? Produzindo festivais. Vai na praça ali com violão, toca junto a uma turma de amigos, você está produzindo cultura. E por aí vai, né? Muito bom, viu, de Assis? Essa pergunta eu nunca tinha sido feita aqui pra ninguém no podcast nordestino e eu recebo muita gente da cultura, né? E eu assim, nunca ninguém perguntou. E é Muito uma bom. pergunta... Muito bom, cara. E outra um coisa, pouco viu, gente? difícil, né, Foi muito bom também você falar isso. Que muita gente só vê como diversão e como arte, né? Mas também é muita coisa séria, né? Eu tenho até uma poesia que eu não sei decorada, mas tem que eu já escrevi sobre isso, né? Falando do que é cultura e que a gente existe, cultura está relacionada também aos costumes dos povos, né? Isso, A com gente não certeza, tem, a não memória. existe aí ao redor do mundo aí, tem lugares, por exemplo, que a mulher ela é maltratada por conta de uma cultura que é retrógrada, né, das pessoas, né? Que uma cultura que é distorcida e tudo mais, né? Então isso também entendeu, Existe gente? a cultura ruim também. Exatamente, tem a cultura boa e a cultura ruim. E a gente tem que sempre enaltecer a cultura boa, né? Isso, E é exatamente. isso que a gente busca, né? A gente conversou também Infelizmente, um pouco hoje- sobre isso com o Flávio José hoje, não foi? Isso, eu lembrei agora. Muito bom. Exatamente isso que veio na minha cabeça. Tem a cultura ruim, né? Existem músicas ruins, existem filmes ruins, né? Assim, E vão despertar tem nas coisa boa e pessoas tem coisas coisa ruim. ruins, Isso, exatamente. exatamente. Aí, Muito bom. Mas antes da gente continuar, lá da parte do Lampião, não me esqueci não. Tem um presente aqui pra você. Você Sim. falou que tinha presente pra mim, eu já vou aproveitar e Isso, vou lhe é. presentear. É. Ó, esse aqui é um queijo de cabra. É Legal. o queijo tipo Lua Nova, da Fazenda Coruja. O queijo de cabra mais vendido do Brasil, viu, de Assis? Produzido no Cariri Paraibano, já tá em 16 estados do Brasil. Ele tem um selo arte aí do Ministério da Agricultura e ele é exportado por todo o Brasil. E esse queijo é uma delícia. Eu não gostei de estar dizendo assim. Eu prefiro que você experimente e depois me dê Com certeza, o seu o feedback, feedback. sabe? Exatamente. Esse queijo é sensacional, viu? É premiado. Esse é um dos queijos da Fazenda Coruja, né? Mas Legal. eles têm vários queijos. Ó. Bacana. Esse aqui é a embalagem de outro queijo Vamos deles, que é o divulgar. queijo coroa de frada. Olha que massa. bacana A demais. embalagem, né? Show de bola, Isso né? que eu ia dizer, a embalagem é uma obra de arte E você também. falando comigo, né, sobre a Fazenda Carnaúba, eles foram meus convidados aqui. O Pedro é um grande fã e admirador do trabalho da Fazenda Carnaúba. É uma das grandes inspirações dele, né? Isso. A Fazenda do Pedro hoje tá com um trabalho também, além... Começou com o queijo, né? Mas hoje tá com um trabalho também. Eles mexem com o gado Cindy também, como a Fazenda Carnaúba, né? O Pedrosa. E também tá com um trabalho muito bonito agora com a Palma e com o Capim Buffel, né? E ele, Manelito, pra ele é uma grande admiração, entendeu? Ele tá todo ano lá no dia D da Carnaúba. É uma influência, né, pra ele. Exatamente. E Joaquim e Daniel, quando vieram aqui, elogiaram muito o trabalho do Pedro Pedrosa da Fazenda Bacana. Coruja, lá em Barra de São Miguel, né? Muito e outro legal. presente aqui pra você é esse livro aqui de Ah, poesia, viu? Esse livro aqui eu vi muitas vezes. Esse é o Você livro do entregando pro poeta, pessoal, legal. poeta Lenelson Piancó. Lindo. É o poeta lá de Itapetim, né? E o propósito desse livro, né, de Assis. O Lenelson escreveu o livro quando a esposa dele estava fazendo o tratamento no Hospital Napoleão Laureano, hospital de referência contra o câncer aqui na Paraíba, né? E um hospital, gente, que é mantido com filantropia. E a venda do livro do Lenelson vai totalmente para o Hospital Napoleão Laureano, né? E aí eu sempre vou saudar e mandar um abraço para esse cara, Muito que é bom. o Luiz Carlos Celante, que essa remessa aí foi dele também. O Luiz Carlos Celante viu o podcast com o Lenelson, comprou um bocado de livro, mandou o dinheiro pro Que hospital legal. e mandou o Lenelson me entregar os livros para eu presentear os convidados, né? E para mim é uma honra estar presenteando com coisa boa e Legal. falando dessa ação nobre, São né? dois pontos positivos, Exatamente, né? exatamente. Um Muito presente legal. bom para vocês e uma ação nobre que eu vou sempre estar divulgando aqui com mau gosto, né? Maravilha. Você vai gostar aí do Fiquei livro, muito você tem um feliz em cara receber culto tanto o que livro lê, exatamente. como o queijo. E tem a plaquinha também do podcast, que aqui eu vou botar uma dedicatória no final, viu? Isso aqui não é uma placa, isso aqui é um troféu. Produzido aqui em Monteiro pelo lindo, Erle, cara. Marcenaria Criativa. Lindo. O Erle é um verdadeiro artista aí Adorei. no que ele faz, viu? Legal. E aí no final eu vou botar uma dedicatória aí pra você. Eu vou deixar aqui pra Tá ficar certo, tá aparecendo certo. e depois a gente... Vamos aí ver aí. aproveitando a troca de presentes, o primeiro presente é uma espécie de relíquia. Eu vi você conversando com o Alcimar Monteiro, você falando da questão das mídias, né? Aham, Que foi. ele falou Ele que disse que começou a gravata gravar em em acetato. acetato, E cara. assim, eu particularmente nunca ouvi falar Eu em LP, acetato nem o pra LP eu gravação. não peguei a época do LP, né? Eu já fui CD pra frente. Isso. E eu fiquei até confundindo.
com ele e com o Foi. Tom Oliveira, eu falando CD e eles me corrigindo. Não, LP. LP, é. Desculpa aí, Isso. porque no meu tempo era CD. E você falou que o pessoal falava disco, se Disco, eu não me engano. isso. E eu, quando gravei com o Flávio José, eu até falei, o nome do disco era Tareca e Mariola. E ele entendeu. Se fosse outro, não teria entendido. Mas eu trouxe pra você um LP da cantora Amelinha, Amelinha, cara. em excelente estado. Aí ele tá todo... Foi todo... Frevo Mulher é a música. Isso, é o nome do álbum e o nome da ela. música. Ela é a música principal. A música de trabalho. Aqui A Amelinha... os homens, Isso. é. É a música de Zé Ramalho, né? Exato. A Amelinha foi casada com o Zé Ramalho, ele fez muitas músicas pra ela. Frevo Mulher, Santa Teresa, Dia Branco, ixi, só tem. Muito bom. Eu Inclusive, vou comprar um bicho daquele de escutar. Isso, uma vitrola. Uma É vitrola. interessante você colocar aqui até para o Ei, pessoal ver. boa ideia. O vinil tá em excelente estado, inclusive tem Pô, cara, obrigado, velho. Ele ainda tem o encarte e tudo, você vai gostar muito. Enquanto eu não comprar a vitrola, ele vai fazer parte do Isso, eu ia cenário dizer, aqui. de repente você pode mostrar para as pessoas. Vai fazer né? parte do cenário aqui, ó. De imediato vai ficar na frente da minha foto aqui. Tá bom, já tá eu aparecendo aqui. Aí tem essa pequena bolsa aqui. Se você quiser, eu prefiro que você abra e vá olhando o que tem. Se você achar assim, você abre e vai... Vamos lá, vamos ver. Você vai perguntando e eu vou explicando do que se trata. Ah, rapaz, obrigado, viu, cara? Obrigado Nada, mesmo, viu? O disco, é você que tá me presenteando o disco? Isso, o LP Obrigado, é um porque presente. você falou que tinha... Tirei da minha coleção pessoal pra cara, você, que muito tem obrigado, meu algumas irmão. réplicas. Obrigado. Então é melhor que fique no cenário, né, cara? Pra ficar É aparecendo interessante, sempre, eu acredito que sim, né? E tem a ver com o Se eu seu levar pra programa. casa, eu deixo a embalagem e levo só o disco. pra Tem a ver com o ouvir. seu programa, tem a ver com a cultura nordestina, né? Cara, diretamente. Que massa, velho. Olha isso aqui. Pronto, esse pacote aí são Tá aqui. algumas publicações Rapaz, muito bom. Viu? minhas e de outras pessoas, outros parceiros. Todo mundo de Coremas. Tem de Coremas, tem de Patos, se você quiser abrir pra dar uma olhada. Pô, cara, muito bom. Muito obrigado, viu, de Assis. Obrigado mesmo, cara. Então, cara, você merece esse trabalho que você doido. faz. Obrigado. Ó, É uma forma justamente Coremas de... passado e presente. Isso. Esse aqui é É de Tamires Monteiro, a filha do fundador da Casa da Cultura de Coremas. que ela- é o Preto de Chico Jacó. Isso. É o apelido dele, no caso, né? E o Isso, nome é. dele é Severino Lopes de Almeida. Isso. O Centro Cultural Shaolin tem um auditório com o nome dele, Preto de Chico Jacó. É o auditório de cinema lá, tem o nome dele. São duas revistas, 2 volumes que ela E lançou. o nome do Centro Cultural é em alusão a Shaolin, humorista? Centro Cultural Pô, cara, Shaolin. que massa. Porque Lucas ele Veloso vai nasceu vir lá. aqui, viu? Vai vir aqui, né? Shaolin nasceu lá em Coremas? Nasceu em Que Coremas, massa, cara. é. Lucas Veloso tá pra vir aqui. Aí ele foi Vai homenageado. Lucas disse vai também ser que vai meu dar um pulinho convidado. lá em Coremas. ser muito bom, cara. Ó. Vidas Invisibilizadas, Úrsula. Isso, Gente, ó. isso aí é uma revista em quadrinhos que a gente fez com a Universidade Federal Campos de Souza. Foi Aurélio Filho, eu fiz a produção da revista em quadrinhos, Aurélio Filho fez os desenhos, tem desenho meu, tem desenho do meu filho, nas pin-ups, e também o roteiro é de um aluno lá da universidade. É bem bacana. Fala sobre preconceito, né? Aí foi Coremas bem passado interessante. de presente Tem um também artista de aqui, São Paulo Nathan também, que é Mills. parceiro nosso, que é Joey Castelhano. Ele faz as cores da capa. Muito bom, viu? Isso aí é um adesivo da HQ do Impacto. Esse daí é um catálogo produzido por um parceiro nosso de Patos. O nome dele é De Leon Souto. Cinema do Ele Sertão. fez um pequeno catálogo, digo pequeno porque a obra audiovisual sertaneja é muito grande, né? Esse é o primeiro volume, tem algumas... Os filmes do interior paraibano e suas possibilidades na Isso. construção de aprendizagem. Exatamente. Muito bom, Nos né? primeiros 10 anos ele colocou alguns dos principais. Rapaz, Aí como aqui tem 3 dos como meus. Tem gente boa, né, produzindo cara? material, no nosso né, Nordeste, rapaz? no É. interior do nosso Nordeste, Pois é. entendeu? Produzindo tanta coisa boa. Cada semana aqui pra mim, cara, é É uma fascinante. surpresa, assim. É fascinante, cara, porque eu desculpo tanta coisa, eu aprendo tanta coisa com vocês, os convidados É bacana, aqui, cara. Eu fico é. muito feliz, viu? Obrigado pela sua Essa presença. troca é importante. Mais uma cara. vez, Valeu. viu? Obrigado. Eu é que viu? agradeço de estar aqui. Tesouro da pela inclusão oportunidade. aqui, gente, ó, sobre a inclusão. Isso, exatamente. Esse daí é o texto é de Natanael, um senhor que ele nasceu com... Ele é especial, né? Ele é cadeirante. E Aurélio Filho fez os desenhos. Esse aqui também, viu? É bem legal. Esses heróis são... Esse é o super-herói Impacto, esse com a capa vermelha, que é o meu super-herói. Ah, é seu, Que é a você criação, criou ele. exatamente. As histórias dele, a ideia é que as histórias dele se passem no Alto Sertão nordestino, né? Isso que deveria ser produzido em animação para as crianças Isso. assistirem. A ideia cara, é né? essa, a ideia Porque, ó, é pra essa. você ver, os heróis que eu assisti na minha infância, Goku,
entendeu? O Dragon Ball Z, são Goku, outras culturas entendeu? apresentadas pra Thundercats. Não é ruim, são Né? desenhos Exato, maravilhosos. Mas assim, a gente X-Men. tem também que pensar na nossa cultura, né? Eu acho que deveria ser heróis desenvolvidos nossos. Também, Pra o também. cara crescer já com pertencimento. Eu recebi um cara aqui também no podcast nordestino, que foi muito massa o projeto que ele trouxe aqui. O do Sertão Encarnado, o Kleiner. Foi muito massa o podcast com ele também. Não sei se você conhece ele. Eu ouvi falar... Se você não conhecer ele ainda, eu vou lhe mandar o podcast dele. Foi muito bom. Inclusive, ele tá já em outra... Ele também é quadrinista também, entendeu? E assim, eu perguntei pra ele também se já tinha algum desenvolvimento pra animação. Ele disse que tava engateando pra esse projeto porque aí. também... Que o dele também são histórias baseadas... são histórias feitas... Pronto, ele tem das temporadas lá dos quadrinhos. É uma história alusiva à história lá de Patos, da Cruz da Menina. Sim, pronto, eu tô querendo lembrar. Sei quem é, já vi exatamente. a história, já. Ele mora em Arco Por isso Verde, que eu tava falando mas é aqui. paraibano. Bacana. E é interessante também que surge muito mais dos paraibanos esse tipo de trabalho, cara. Com certeza, Muito bom. é uma coisa... É um ponto interessante a se observar, né? Que a Paraíba, por incrível que pareça, o sertão... Tem gente... Esse é o pôster do pôster super-herói. do Impacto, no super-herói nordestino, ó. E as cores do super-herói, do Impacto, são as cores da bandeira de Coremas. Ô, cara, que bacana, Aí, assim, bicho. fica interessante porque é uma linguagem Na escola já conhecida. Já por lá na A escola gente está trabalham. distribuindo algumas coisas. Esse ano vai bom. sair a revista de colorir, e a ideia é distribuir nas escolas. E isso aqui, Manquinha Arretado. Nanquim Arretado. Esse é de Nanquim Aurélio, Arretado. de Aurélio Filho também. Tem a foto de Aurélio aqui atrás. Isso, né? são quadrinhos produzidos por ele. Ele já tem 4 edições. Ele mora lá em Coremas Ele é também? de Patos, Ele é de Aurélio Patos. Filho. Isso, Aurélio, é parceiro. querendo você aqui também, viu? Muito bacana, viu? Ele Cara. muita coisa bacana ele faz. Sensacional, viu? Aí só pra você ver, se eu não me engano, no Nanquim, deixa eu dar uma olhada aqui, se é aqui que tem a sandália do Frei também. A sandália do Frei, ele, além dessa revista do HQ Coremas, ele publicou na Nanquim Arretado. Pronto, tem aqui também, ó, a sandália do Frei, pra você ler depois, ó. Muito beleza. legal, você vai gostar. E tem aí também, tem muito material, muita... Sim, outra coisa interessante, essa revista que eu lanço em Coremas, além da história do super-herói, Impacto, tem também uma história chamada Coremas em Versos, onde eu convido poetas da cidade, eles escrevem versos e a gente faz uma história em quadrinho com versos. A gente ilustra os versos. Aí vira uma história em quadrinho documental e poética, né, com poesias. Aqui dá pra fazer Apresentando um monte personagens também, da cidade. Aqui dá pra fazer um monte também, que aqui tem poeta de sobra, viu? Com certeza, No com Cariri certeza. e no Pajeú nem se fala. Legal. Pajeú é o Pois bom, é. né? Aí, enfim, aí são esses projetos, né, de quadrinhos que a gente vai fazendo. Tem outras coisas aí bacanas, acho que você vai se interessar. Ô, cara, que massa, viu? O livro. Seria interessante você abrir para me te mostrar aí esse livro Manual do Coremense. do Coremense. É um livro sobre a história de Coremas. Que massa, cara. Esse historiador que escreveu esse livro, ele tá no filme A Caixa Bicho, d'Água você do é Sertão. patrimônio vivo de Coremas, viu, você? Não, assim, eu sou um colaborador, Não, né? não. Porque a gente gosta, né? Sou um colaborador. Assim como você aqui. É bacana. Bom, cara. Aí ele foi escrito por Dr. Edivaldo Brilhante, é um grande colaborador da cultura lá da nossa cidade. E ele tá no filme, ele participou de 3 dos meus filmes. Dr. Edivaldo Brilhante. Esse daí é um jovem poeta lá da minha cidade, o nome dele é Eduardo Vicente. Ele tá em ascensão agora e esse foi o primeiro trabalho dele. Ele pediu até para te dizer Massa, que... cara, ele botou uma dedicatória aqui. Isso, velho. Obrigado, ele irmão. pediu para você não levar em consideração as métricas, que ele disse que não estão perfeitas, porque foi o primeiro trabalho dele. Ele era garoto quando agora começou a agora escrever. todo poeta bom diz isso. Diz que não tá bom. Mas ele é muito bom, Maiores. principalmente ele é um grande intérprete, eu acho. Eu gosto muito do trabalho dele. Esse cordel a gente lançou esse ano, no dia que lançou o filme Tarek e Mariola, em Coremas. Aí eu disse que pra eu não reparar a métrica, ó. Já peguei um aqui e bati o olho, ó. Que neste Natal você não esqueça Jesus, o verdadeiro herói que carregou uma cruz para pagar nossos pecados e às vezes nem é lembrado por quem ele foi luz. Pois é, aí ele falou, né? Bonito, Ele disse, cantador. você tem que me prometer que vai dizer. Oxe, então eu já peguei lendo já. Então pronto. Ó, esse cordel aí, Coremas, A Força do Nordestino e A Força do Nordestino, também é dele. A gente lançou esse ano lá, junto com o filme Tarek e Mariola. A gente fez um lançamento. Ele idealizou esse projeto chamado... Como é o nome mesmo do projeto lá, Onias? Pois... Tá, depois eu guardo. Isso.
Cordel, poesia e educação, porque é muita coisa, é muita informação. Aí, além do filme, a gente levou também o poeta Geraldo Amâncio para dar um curso. Tamanho do mundo, Geraldo Isso. Amâncio. E ele lançou esse cordel Coremas e a Força do Nordestino. Eduardo. Esse outro amarelinho aí é de um poeta lá da cidade, professor Negreiro. Aprendendo matemática com gotas de poesia. Aqui. Isso, esse daí também é um grande poeta lá da nossa cidade. Isso aqui, né? Pra levar pra escola, ensinar poesia e também ensinar matemática pra criançada. Ele já gravou um CD com esse formato, sabe? De matemática com poesia. É bem bacana. Rapaz, obrigado. Professor Negreiro. Outros presentes aqui, rapaz. Ganhou de mim nos presentes hoje. Essa caneca aí a gente cara, lançou. linda, Isso foi um projeto que a gente fez do turismo lá em parceria. Sertão Turismo. das Águas. Isso, Turismo, Cultura e Juventude. As 3 secretarias lançou esse projeto em parceria com o governo do estado. Você viu aí que tem o Impacto e tem a Sereia? Isso. Porque são 2 personagens que eles é quem vão ser usados para divulgar o turismo da nossa cidade. Muito bom, Inclusive a gente fez uma animação, ela já está pronta, está no canal e tudo, sobre onde os 2 personagens apresentam os pontos turísticos da cidade. Muito bom, cara. Aí é bem interessante. A HQ do Impacto, só para finalizar, que tem a ver com o açude, a origem do super-herói se passa durante a construção do açude Estevão Marinho. Caramba. Eu peguei a história verdadeira de Estevão Marinho, né, da construção do açude, tá tudo aqui. Tem Estevão Marinho, tem Raimundo Nonato, teve um acidente lá onde a usina de fogo, a usina de força pegou fogo. E Raimundo Nonato, ele é considerado hoje o herói da cidade de Coremas, porque ele conseguiu sanar lá o problema. E esses personagens reais e esses acontecimentos reais estão aqui na história. Nesse meio tempo, tem a parte ficcional, que é onde aparece um alienígena, que vem de outro planeta para ajudar na construção do açude, trazer tecnologias para que o açude fosse construído. Só que, assim, a imaturidade humana prejudica esse processo e eles quase matam o alienígena e ele fica submerso nas águas do açude. Eu estou resumindo a história, né? Para não dar muito spoiler. E eu sei que no fim das contas ele escolhe o personagem da história em quadrinhos, que é o Francisco Fábio, que o nome dele é Francisco Fábio, para que ele tenha as primeiras iniciais parecidas, assim como os personagens de Stan Lee, né? Que é Peter Parker, Red Richards, aí eu quis colocar um nome assim. Caramba, só que brasileiro, muito né? Bom, Francisco Fábio. E eu queria que fosse meu nome também, Francisco. Aí a gente conseguiu produzir essa HQ, eu fiz em parceria com um grande artista aqui também, quadrinista aqui de Campina Grande, da Paraíba, chamado Kilber Ball. Ele trabalha para grandes editoras americanas. Hoje ele está trabalhando na Dynamite Comics, ele desenha Red Sonja, James Bond, esses personagens de cinema, ele é quem faz. E ele fez os desenhos em parceria comigo. Ele desenhou 15 páginas, eu desenhei 4 páginas e roteirizei ao lado dele. É uma parceria minha e dele. E aí é isso, aí a origem do personagem está aí. Bom. Ele nasceu nessa história em quadrinhos. Você percebe aí também que o livro tem uma qualidade bacana, né? Que eu queria que fosse uma edição especial, que quem adquirisse pudesse ficar com ela para sempre, e daqui a 10 anos ela vai estar do mesmo jeito, né? E eu já estou escrevendo as próximas histórias. Rapaz, muito bom de assistir, muito bom, sensacional, cara. E aí voltando para os documentários, você tinha falado lá do documentário Lampião. Sim, Lampião foi o memória segundo. boa, a gente falou isso tudo e eu me lembrei de voltar lá. Lampião e o Cimento é o meu segundo trabalho, meu segundo documentário lançado. Ele é um curtinho de 8 minutos, que é justamente eu fiz com sobra desse material. Sobra sim. Era um material muito rico, ele poderia ter entrado nesse filme. Mas eu achei tão interessante a maneira como a história se desenvolveu, que eu quis fazer uma coisa separada. Aí esse filme ele rodou bastante aqui na Paraíba. Ele foi selecionado no Festival de Cinema de Triunfo, foi bem bacana lá a recepção, ganhou alguns prêmios. E é bem bacana que ele no canal também. Tá no canal também. Lampião e o Cimento. Seu Lampião é um remanescente de Quilombo lá da nossa cidade, que ele morreu com... Dizem que o pessoal confunde, não tem certeza da idade. Não, o pessoal não tem certeza da idade dele, mas dizem que ele morreu com mais de 100 anos, 102. E ele ficou debilitado, eu não vou dizer qual foi o problema para não estragar quem for assistir, que no final é que ele explica. Mas ele ficou debilitado por conta da construção do açude. Ele sofreu muito trabalhando. E tem outro filme também chamado Navio, que é da minha esposa. É uma parceria que eu fiz com a minha esposa e os alunos de uma escola. Também é um filme bastante rodado, assim. Já rodou em vários festivais. E ele conta a história da comunidade quilombola de Mãe d'Água, que seu Lampião é patriarca.
E ele ainda era vivo também, nesse segundo filme ele também participou. É bem legal, quem quiser conhecer a história dos quilombos lá de Corema, pelo menos o de Mãe d'Água. E também fala dos outros, né? Que na verdade Corema só tinha um grupo, quilombo, que se dividiu em 3, né? E o pessoal conta lá, explica direitinho. A gente fez com os alunos, foi bem bacana, ganhou bastante prêmio. Teve um festival que ele ganhou 4 prêmios, assim, eu até me assustei quando eu cheguei no outro dia, o cara disse, ei, você tá sabendo que aqui no Festisauro só deu o filme Navio? Eu disse, não, eu vim embora antes de acabar, que eu tive que vir por causa dos alunos, né? A gente levou os alunos para apresentar o filme, eles trabalharam no filme. Aí no outro dia o cara falou, pô, ele ganhou 4 prêmios, eu acho que foi melhor direção, eu não vou lembrar agora, melhor direção, documentário, trilha sonora, o outro agora eu não vou lembrar, só sei que foram 4 prêmios. Muito bom, cara. Cara, sensacional, de Assis. Você iniciou, né? Iniciou como produtor cultural, ativista cultural, né? Produtor audiovisual, né? Chegou a ser secretário de cultura da sua cidade, né? Fez também trabalhos, né? Na parte ali da 7ª região lá, de cultura, é a 7ª região lá. 7ª região de acredito cultura que aqui seja a 5ª região, né? Lá é a 7ª. E aqui eu é a acho 5ª. Que aqui é a 5ª. Eu digo porque é o mesmo número da educação, que é a 5ª região da educação, né? Isso. E aí, mais assim, a cultura na sua vida e a produção na cultura é uma coisa que é um amor pra você, né? É uma coisa que você exerce e faz por amor, né? O resto é consequência, né, de Assis? Isso, exatamente. E aconteceu naturalmente, né? Porque assim, quando a gente produziu o primeiro filme, tinha que lançar. Para lançar, tinha que fazer um festival. Para fazer um festival, teve que fazer uma certa produção. A gente levou artistas locais de outras cidades, levou artistas do audiovisual, levou grupo de chachado. Quer dizer, quando você cuida que não, para lançar um filme, você está produzindo um evento cultural, né? Aí disso a gente foi se desenvolvendo e lançando outros filmes, fazendo outros projetos, e as ideias vão surgindo, o pessoal começa a procurar você pedindo ajuda, aí vê os editais, aí eu ajudava as pessoas nos editais. Cada pessoa que eu ajudava, tanto eu ajudava a produzir o projeto, como eu ajudava na produção da obra, como no lançamento, assim. Aí, no fim das contas, eu me tornei produtor cultural, assim, de forma natural. Não foi que eu pensei. Eu me vi produtor cultural, de repente. Show de bola. Então, as produções não param, você está produzindo, né? A sua última produção foi Tarek Mariola? Isso. É a mais recente? A mais recente foi Tarek Mariola, que eu como lancei. Foi que você despertou em você a ideia de fazer essa produção sobre Tarek Mariola, que é uma música de Petrúcio Amorim, gente? E outra coisa que é interessante da música de Petrúcio, né? A maioria das pessoas que não conhecem a história da música acha que a música foi inspirada numa história de amor, né? Numa história de amor de um homem para uma mulher, né? De uma mulher para um homem, né? Dizendo que não procure mais e tudo mais. Mas não é, gente. E assim, eu até já começo a querer embargar a voz aqui, né? Porque apareceu para mim um dia o vídeo de Petrúcio falando, esse vídeo é bem famoso nas redes sociais, Petrúcio falando a história da música, né, que foi porque ele foi renegado no local dele, onde ele nasceu, onde ele cresceu, lá no Vassoural, né, em Caruaru, né, ele foi negaram dele cantar lá e tudo mais, e daí que surgiu a música, né, cara, e é interessante isso, porque eu falando agora de mim pessoalmente, né, de Assis, apareceu pra mim o vídeo num dia que eu estava num momento muito conturbado assim, e passando por, não sei se eu chegar ali e falar isso em off, né, e passando por, assim, muitas chateações, né, e assim, me identifiquei, sabe, de cabo a rabo com a história que Petrúcio retratou ali, que de um jeito que, na hora que eu vi o vídeo assim, eu aos prantos, bicho, eu chorei muito, eu me veio a inspiração assim, de uma poesia, de um verso que já veio pronto assim, sabe? Legal. Veio pronto, inspirado na música, né? Muito legal. E aí eu já projetei na minha cabeça já, e esse momento, se Deus quiser, vai acontecer, que eu vou pedir novamente a ele, quando ele for meu convidado do podcast, pra ele contar a história novamente, entendeu? Eu escuto essa história 1000 vezes, se for preciso, né? E eu sei que tem muita gente que ainda não viu e não ouviu e vai ouvir, e aí vou pedir a ele isso, né? Pra eu recitar a poesia e ele cantar a música logo depois, né? Muito bom. Mas aí, como surgiu a história aí para a criação desse documentário sobre Tarek Mariola? Então, antes de contar a história, eu vou só contextualizar a questão da música, você falando assim. Quando você estava conversando comigo hoje, a gente estava almoçando e a gente falando das dificuldades, justamente a música, ela mostra que todo mundo passa por isso e ela te dá uma injeção de ânimo. Porque do não que ele recebeu, ele se tornou uma das pessoas mais conhecidas artisticamente no Nordeste, né?
E não só ele, levou um monte de gente com ele, né? Exatamente. O próprio Flávio José estourou, a música que Flávio José estourou foi Tareca e Mariola. Exato. Que não foi o que aconteceu com o Flávio, mas assim, todo mundo passa por aquilo. Enfim, todo mundo passa por aquilo, né? Exatamente. E é uma injeção, e ao mesmo tempo ela é uma injeção de ânimo. Ela é a prova de que a gente tem que Exato. insistir e persistir. E transformar o não em uma força motora, né? Claro, a música. Isso, Cara, que diz assim, você fez isso e tal, você não sabe quem sou eu não, você não sabe que eu já tirei leite de pedra. Mas Eu tiro de novo. E quando ele diz, eu não preciso de você, é muito pesado aquilo. Só que é um peso assim, que traz à tona a força do nordestino, de quem não quer Exatamente. desistir. A resiliência. É por isso que você não pode desistir. Uhum. Por isso que eu estou aqui com muito sacrifício. Já tem muitos anos que eu milito na área cultural, não sou tão conhecido, mas eu sou muito satisfeito com o meu trabalho. Eu não vou desistir nunca, vou sempre produzir, né? Mas a música foi o seguinte, sempre que abre um edital, eu fico procurando as ideias, ou aquelas ideias que eu já tenho anotada, ou eu procuro ao meu redor, né? Se tem alguma ideia que eu poderia adequar àquele projeto. No caso desse edital, era um edital que tinha um valor significativo e eu sabia que teria que ser uma ideia, uma boa ideia. E meu amigo Onias Júnior trabalhava com Lara Amélia, que é a filha de Flávio José. O Nisso vai ser nosso convidado também, viu, gente? Ele tá presente aqui, né? Vai ser, já tá vendo? A promessa é disso. Eu já tô convidando aqui. Já está no ar. documentado. Exatamente, tá documentado. E ele, como ele estava com essa proximidade, aí eu tive a ideia, eu pensei, né, de falar sobre essa música, de falar sobre Flávio José, mas assim, né, também não é uma coisa... A princípio, quando eu conversei com ele, a gente achou que poderia dar certo, mas por questões de agenda, de tempo, de correria, acabou que a gente não conseguiu fazer como a gente queria, como a gente gostaria. Mas acabou que eu depois canalizei a história da música, porque eu admito aqui para você que antes dessa ideia, eu não conhecia a trajetória de Petrúcio Amorim. Eu também não conhecia. Quando eu comecei a pesquisar para entender, para poder criar o projeto, aí foi que eu vi que realmente a espinha dorsal da história da música é Petrúcio Amorim. Aí a gente buscou essa solução e começou a correr atrás, né? Para que a gente contasse a história da música através de Petrúcio Amorim. Claro que para contar a história da música, além de Petrúcio, a gente precisaria de outras pessoas ligadas a ele que também tiveram ligação com essa história. Flávio é fundamental, porque mudou o nome da música porque o povo ficou pedindo a Flávio, né? Inclusive, Flávio contou aqui quem batizou foi ele, né? Quem rebatizou a música. Só o Petrúcio, tem que mudar o nome da música aí. O nome não é esse, não. Ele falou no filme isso, Muito bom. Inclusive, aí ele participou, né? Fazendo a passagem dele maravilhosamente. Flávio José, ele se expressou muito bem, foi muito solícito com a gente gravou em Recife com ele, mas foi muito legal, assim. No fim das contas, o resultado foi muito melhor do que eu esperado. E o filme, a gente já conhece essa história, mas no filme é diferente, sempre tem um detalhe a mais e é mais aprofundado, né? Só para você ter uma ideia. Todo o vídeo que você assiste de Petrúcio contando essa história, o vídeo tem 8 minutos, 5 minutos, não, 10 minutos. Foi muito rápido. Aí, foi numa apresentação dele, ele falando, acho que era no teatro. No DVD, eu tenho o DVD Pronto, dele. é no DVD isso aí, né? Agora, 4 minutos, 3 minutos. Quando você assiste o filme, que a gente desmiuça a história dele desde o começo, até chegar em Tareca e Mariola, tudo que aconteceu e aonde ele chegou... E me perdoe que eu não assisti ainda, eu vou assistir hoje. Vou assistir hoje, né? Muito íntegra. bom. Será que eu vou chorar? Eu sou chorador, rapaz. Rapaz, todo mundo chora, viu? E quando você chora aqui, eu me lembrei de quando eu chorei lá, quando Santana cantou lá a primeira vez. Meu amigo, porque assim, aquela música é demais. E quando você chega num ponto que você tem passado por algumas perrengues, aí você a redenção, sente, né, aquilo, é um negócio meio... Assim, é uma coisa... como é que eu poderia dizer... transcendental, vamos dizer assim. Muito bom, Mas muito bom, isso. cara. E, gente, também tá no canal do Diassis, tá certo? Diassis Pires, Produções Culturais, é isso? Vai passar o trailer? Vai? Ó, show de não, bola. então a gente queria saber Gente, ó, isso. tá com... Então, É isso que eu tava querendo. a gente tá com um trailer aqui da produção aí do documentário, tá certo? Mas o documentário na íntegra tá no seu canal já, né?
Ainda não, Ainda porque, não? por restrições Cara, vai fazer o lançamento ainda, Isso, né? é porque Oxe, tem eu um dizendo aqui que período... assisti hoje Não, ainda então, na íntegra. tem um período que Aham. a gente tem que fazer primeiro o lançamento em algumas cidades, show. né? Questões contratuais. Mas depois ele vai ser disponibilizado. E eu vou- Inclusive, eu quero lançar aqui em Monteiro. Pronto, eu vou dizer logo um negócio aqui que eu falei com ele em off, gente. E em primeira mão também, a primeira vez que eu tô contando isso aqui e que tá indo pras redes sociais. Eu vou até fazer um corte disso aqui. O aniversário do podcast nordestino, que tem muita gente me perguntando onde é que vai ser, como é que vai ser. É uma certeza que eu tenho para passar para vocês. Vai acontecer o aniversário do podcast nordestino em 2026, 6 anos de história. E o aniversário do podcast nordestino, mais uma vez, a gente vai de novo evoluir e melhorar. A gente sempre buscou isso. Fizemos em 2024, foi sensacional em Camalaú. 2025 foi mais ainda, a repercussão mais ainda, muito mais pessoas, muito mais público, muito mais atrações, né? Muito mais incrementos na nossa live, né? Melhoramos tudo do 2024. Em 2026, gente, eu quero estar realizando um grande festival multicultural. Um grande festival multicultural será o aniversário de 2026, tá certo? E que vai durar mais de um dia. O ideal seria 3 dias, né? 3 dias, porque é um festival multicultural que a gente vai trazer o máximo de cultura possível do nosso Nordeste, de manifestações culturais, a gente vai estar colocando dentro desse grande festival, tá certo? E vai acontecer, entendeu? Não tava divulgando nada, não tava falando nada, mas eu tô diuturnamente aí, correndo atrás disso, tá certo? Vocês não sabem como é que tá a correria nos bastidores, entendeu? Tô falando com muita gente, tô correndo atrás de muita gente, tô fazendo muito projeto, tô enviando pra muita gente projeto e vai dar certo e vai acontecer, porque quando a gente corre atrás, a gente faz acontecer, tá certo? E porque eu dei essa rodei todinha aqui, porque eu já gostaria de convidar o Diassis pra se fazer presente e participar do Festival Multicultural do aniversário de 6 anos do Podcast Nordestino, trazendo essa produção aí pra mim, pra o Podcast Nordestino, pra todo mundo. Vai ser sensacional se puder contar com a sua presença, a presença da sua obra aí. Já está mais do que confirmado. Ô, rapaz, se Deus quiser, então vai dar certo. Mais uma motivação pra gente fazer acontecer Com certeza. esse festival em 2026, viu? Se Deus quiser. Não tem data ainda, viu, gente? Não tem data ainda certa, entendeu? Mas nós estamos correndo atrás aí e fiquem de olho aí nas redes que logo, logo vai sair. Vamos colocar que é o trailer do filme trailer do Tareca filme. e Mariola. Uma história de Petrúcio Amorim. Aham. O subtítulo do... Kevin, vai aparecer na frente da gente ou aqui na TV? Ah, certo, vai passar pro público lá, né? Pronto, beleza. Dentro do violão, a melodia surgiu. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo para mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Até porque essa música foi um desabafo dele, né? Você externar o desejo de querer cantar na sua terra e chegar uma pessoa e dizer não. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei. O que Petrúcio faz? Poesia pura. Inclusive o mestre Oswaldo até foi discípulo do meu pai, porque meu pai foi quem ensinou marcenaria. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Nós estudávamos na Escola de Menores Dom Bosco e Petrúcio já naquele tempo veredou para música. Eu fui quem incentivei na época, a gente, como eu estudava música. Mas a coisa veio mesmo fluir, foi justamente quando eu comecei a participar dos festivais. Aí Jorge de Altinho estourou com música dele. Meu Mungunzá, Bira, o que foi que o compositor quis falar sobre meu Mungunzá? Matando a fome com tareca e mariola. Se eu fizer o primeiro show, eu faço o restante. Fiz o primeiro show, eu acredito pela força divina. O telefone da rádio não para de tocar, o pessoal pedindo. O forró nunca foi moda, meu amigo. Não vai ser moda nunca. Forró é cultura. A nossa água que é fornecida é de uma fonte natural. Não é um caminhão de bombeiro jogando. Graças a Deus que eu estou vendo a realização de um sonho que não era nem para mim, era para ele.
Obrigado. Esse daí foi o trailer. Foi o trailer. O trailer já emociona, né? Tá doido, mano. A gente fica assim, lacrimejando os olhos, né, Nilson? Tá doido. Cara, sensacional, viu? E até falei no final, né, que aparece no final, né, o Tareca Mariola. Muita gente jovem canta a música, gosta da música e não sabe o que é, né? Agora vamos saber também, né? Cara, já na expectativa aqui, né, dentro do projeto, fazendo o lançamento num determinado local, aí ele é colocado na íntegra para quem estiver presente, no caso. Sim, não. Dentro das exibições, ele vai ser exibido na íntegra e para então, quantas pessoas quiserem assistir. No Festival do Podcast Nordestino. Isso, aí, cara, isso aí seria sensacional, cara. E tem tudo a ver com o seu projeto, né? Exatamente. E a gente, quem sabe, não traz Petrúcio pra cá. Rapaz, ele Deus foi pra quiser, Coremas, né, exatamente. Ou ir lá pro festival, né, do Podcast Nordestino. Isso, com certeza. Rapaz, eu tenho contato dele também, eu vou o não cabarratei, né? Falar com ele, né? Mas pra você ver, aí, eu espero que eu consiga aqui, né? Só pra gente encerrar e fechar com chave de ouro aqui, né? Aí a poesia que eu fiz, né? Um pequeno verso que eu fiz inspirado na música de Petrúcio Amorim, né? Eu disse assim, eu não preciso de você e não me procure mais, pois já encontrei quem faz a fogueira se acender. Se por acaso entender que agora eu sou importante, lembre também nesse instante que no velame um gigante cresceu entre a macambira, uma hora o jogo vira, pra quem nasceu diamante. Eita. Quem disse foi eu mesmo, Arthur Vilar. Que legal, cara. Essa poesia nasceu no dia que eu vi o vídeo dele contando a história de Tareca e Mariola. Tareca e Mariola 2. e ainda eu vou ainda declamar essa poesia e ele vai completar tocando Tareca e Mariola, se Deus quiser. Quero ver isso aí. De Assis, eu só tenho a agradecer a sua presença, cara, agradecer por tudo, viu? Eu agradeço a Deus todo dia, cara. Esse projeto aqui é uma grande bênção na minha vida, né? E tem colocado muitas pessoas na minha vida que só abençoam em todos os sentidos, viu? Muito obrigado. Eu vejo que você é um cara que realmente também ama o que faz e se integrou de uma forma, a gente percebe o seu sentimento. Até porque você não esconde. Valeu. Eu posso só agradecer algumas pessoas rapidinho antes de sair. Fica à vontade. Quero agradecer primeiramente a você pela oportunidade, né? A gente mal se conhecia, você abriu espaço aqui pra gente, abriu espaço pra mim falar bastante aqui, sintetizar, né, nesse tempo que a gente tem parte da minha história. Agradeço demais. Desejar boa sorte para você nesse seu projeto. Dizer para você que o que você precisar pode contar comigo. Acredito que eu posso colaborar de algumas formas. E quero agradecer também, primeiramente quero agradecer a minha esposa, né, pelo apoio, pela força, pela garra dela. A diretora. A diretora da minha vida, né? Se não fosse ela, tá ali. Eu digo, da minha diretora também, do podcast. Tanto que ali, quando eu abri a bolsinha, tinha tudo que eu precisava. Ela coloca tudo. Para uma viagem de um dia, ela coloca tudo que eu preciso. Me apoia, valoriza demais. Sem ela, provavelmente eu não estaria aqui. Meu filho, Kalel Pires também, né, que é minha esposa, o nome dela é Tina Pires. Ela também é produtora cultural. Eu vi que ela tá aqui, né? Ela participa de todos os meus projetos. Ela é agente de saúde, ela é agente de saúde, é minha esposa e ainda participa de todos os projetos culturais, Muito né? Bom. E meu filho também, que é meu grande parceiro da minha vida, a minha melhor obra é o meu filho, assim, a coisa melhor que eu fiz na minha vida e mais bem feita, né? E quero agradecer também a todos os meus amigos que me apoiam lá em Coremas, toda a cidade de Coremas, tudo que eu faço eles reverenciam, apoiam, me elogiam o trabalho, né, que a gente não faz nada em troca de elogios. E quero agradecer também muito, muito mesmo a equipe da Prefeitura Municipal de Coremas, na pessoa do gestor Edilson Pereira de Oliveira, que é um dos caras assim, é onde eu estava falando para você que a política é fundamental na vida das pessoas. Antigamente eu tinha raiva de política, no passado, quando eu não entendia. Mas a política ela faz parte da vida de todos nós. Basta a gente saber escolher nossos representantes. E quem valoriza a cultura merece ser aplaudido com e merece certeza, ser reverenciado sempre. Aí eu quero agradecer aqui a pessoa de Edilson Pereira e todas as pessoas da equipe da prefeitura que trabalham para a gestão e que ajudam, né, para que ajudaram para que eu estivesse aqui, e Leozinho também, né, que Leozinho também recebeu esse apoio junto comigo. Quero agradecer a toda a cidade de Coremas e a todos os meus familiares e um beijão para minha esposa. Aí aqui a câmera. Isso, exatamente. Um beijão pra você, nega, e um beijão pro meu filho aí, Kalel Pires. Muito bom. Valeu aí, um abraço a toda a cidade de Coremas. Valeu, de Assis. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua presença, viu? Sua história é sensacional.
Tudo que você trouxe aqui foi incrível. Vou cobrar todas as pessoas aí que você citou, que são ótimos nomes para vir aqui. Com certeza. Eu vou pedir a você a lista aí, os contatos, entendeu? Para virem aqui. Vai ser uma honra receber todos. Vamos fazer aí grandes episódios também como esse de hoje. Muito obrigado pela presença, viu? Deus abençoe Eu é que tudo de bom na agradeço. sua vida. Deus abençoe você, sua família, sucesso. E eu preciso conhecer Coremas, que eu não conheço pessoalmente ainda. Você vai, já tá convidado. Conheço muito, assim, da fama que a cidade tem aí, de muitas coisas. Mas nunca fui lá. Não fui lá ainda, nunca fui não. Não fui ainda, né? Logo, logo estarei indo por lá para conhecer Coremas, que é uma cidade sensacional, viu? Obrigado, viu? Beleza, Deus abençoe beleza. tudo de bom. Minha gente, quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou em mais um podcast nordestino. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá certo? Compartilhem, gente, manda pro pessoal aí que é mais uma história impressionante, mais um podcast sensacional que a gente realizou aqui nesse dia de hoje, tá bom? Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. Quem conheceu o podcast nordestino hoje, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, se inscrevam também no canal do Diassis, tá certo? Diassis Pires Produções Culturais, né? Isso, o seu canal no YouTube, que tem todas essas produções que a gente falou aqui e muito mais. Tem muita coisa lá no canal, como eu falei pra ele que eu vou maratonar lá o canal dele, tá certo? E também as redes sociais também, que ele tá nas redes sociais também. Diassis Pires, Produtor no Instagram, né? E vai estar marcado aí também no Instagram do Podcast Nordestino, pra vocês seguirem ele e ficarem por dentro de todas as novidades, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo Podcast Nordestino, se Deus quiser. Quinta-feira a gente tá junto de novo, tá certo? E vamos estar recebendo mais cidadãos de Coremas, viu? Quinta-feira, se Deus quiser. Leozinho, Estrela do Samba, junto com o Irã, e vão participar com a gente aí quinta-feira. E vai ser mais um episódio sensacional, se Deus quiser. Valeu, minha gente. Muito obrigado e até mais.